Olá, vocês, sejam bem-vindos ao terceiro programa sobre o estudo do livro de Gênesis. No primeiro programa nós fizemos uma grande abordagem sobre a questão bíblica, sobre a Tanakh e os seus livros. A Tanakh é essa Bíblia hebraica. Falamos aí mais ou menos do período da composição. No segundo programa nós procuramos desenvolver aí as teorias acerca do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica. Falamos aí da hipótese documental, que afirma que há ou existem 4 escolas: a escola javista, a escola eloísta, deuteronomista e também a escola sacerdotal. Falamos também da hipótese fragmentária, que é a hipótese que fala de vários fragmentos soltos que depois foram compostos num livro só, e da hipótese aí do complemento, ou seja, a partir de um livro foi se colocando o complemento. No programa de hoje nós vamos dar um passo além nessa discussão para entrar no livro do Gênesis. E para isso eu quero começar com uma pequena história que eu sempre gosto de contar para que as pessoas possam aí entender o livro de Gênesis. Na verdade a história não é minha, a história é do professor e biblista Carlos Mester. Ele conta que a linguagem ela é própria só de um período em que se vive. Fora desse período ninguém consegue entender a linguagem a não ser estudando, aproximando da cultura, aproximando da política da época, da sociedade. Por exemplo, se daqui você escreve um texto hoje e fala o seguinte: fulano entrou pelo cano, ou ainda diz fulano bateu com a cara na porta, ou ainda diz que fulano pisou na bola. Hoje, você entenderia essa linguagem? Claro que sim. Mas se você deixasse essa mesma carta escrita e alguém lesse essa carta daqui a 2000 anos, a pessoa entenderia o que você estava querendo dizer? Ele vai imaginar, por exemplo, que a sociedade do século XXI, as pessoas pisavam na bola porque amarravam a bola na perna. Ou ainda acharia a sociedade que nós vivemos extremamente esquisita, porque em vez de bater com a mão na porta, nós batemos com a cara na porta. E o pior ainda, acreditaria que nós andamos debaixo da terra porque nós escrevemos que fulano entrou pelo cano. Deu para entender? Ou seja, uma linguagem só é entendida numa época. Eu estou dizendo isso porque, infelizmente, as pessoas leem a Bíblia ao pé da letra, numa leitura que nós chamamos de fundamentalista. É a mesma coisa que você ir a um rio e querer entender o rio apenas pela sua superfície. O rio é mais do que a superfície que você vê. Você precisa mergulhar para entender o que há debaixo do rio, o que existe debaixo do rio, as qualidades de peixe, a própria flora que existe dentro do rio. Então é muito importante você mergulhar no rio para compreender esse rio. Assim é a Bíblia. Nós precisamos mergulhar no texto para entender de fato o que o autor sagrado, nós vamos chamar de autor sagrado aqueles que escreveram, o que esse autor sagrado quis dizer ao escrever. Essa ferramenta de mergulhar no rio nós chamamos de exegese moderna. Esse mecanismo existe pelo menos desde o século XVIII, entendendo aí mais de 250 anos de pesquisas bíblicas, usando um método da própria história. Nós chamamos esse método de método histórico crítico. O que é isso basicamente? É você entender aquilo que nós falamos na aula passada, de quem foi o autor, em que período ele viveu, para quem ele escreveu, quais foram os objetivos que ele utilizou para escrever. Quando você começa a entender esses processos, você começa a entender o texto bíblico. Portanto, a linguagem é importante, o contexto é importante, a comunidade que recebeu o texto é importante e assim por diante. Quando nós falamos de Gênesis, nós devemos tomar um cuidado muito maior, porque pelo menos os 11 primeiros capítulos de Gênesis, nós colocamos eles dentro da literatura mitológica. Lembra que na última aula, no último encontro, nós falamos que a Bíblia é um livro, na verdade um conjunto de livros que traz vários estilos literários. A Bíblia traz vários estilos literários, lembra disso?
Então, desses estilos literários utilizados para escrever o texto de Gênesis, pelo menos os 11 primeiros capítulos, foi um estilo chamado mitologia, ou estilo mitológico. O que é isso? O que é esse estilo mitológico? O melhor pesquisador que debruçou aí vários anos na pesquisa da mitologia é um historiador romeno de nome Mircea Eliade. O Mircea Eliade, ele diz que nas sociedades chamadas tradicionais, o mito é muito vivo. E o mito, ele é uma história sagrada. O primeiro ponto, portanto, para entender a linguagem mitológica é entender que se trata de uma linguagem sagrada. Não é ciência. Ao dizer que é uma história sagrada, ou uma linguagem sagrada, nós não estamos dizendo que essa história é mentirosa. Essa visão de que apenas a história é verdadeira, essa visão ela vem do iluminismo do século XVIII. Nós não podemos prender-se apenas ao iluminismo. O ser humano é complexo e o ser humano ele utiliza de várias linguagens para se expressar. O corpo, por exemplo, ele é uma linguagem viva que diz quando você está triste, quando você está emburrado, quando você está alegre. Então o próprio corpo é uma espécie de linguagem. A história não é a única veracidade a ser buscada pelo ser humano. O Mircea Eliade diz até o contrário, diz que nas sociedades tradicionais, como por exemplo a sociedade que escreveu o Gênesis, que essa sociedade, o mito é a única história verdadeira porque é sagrada. Lembrando que essas sociedades eram religiosas, então para eles o que é verdadeiro é o mito. Isso que é muito importante observar. O que o mito conta para nós? Segundo Mircea Eliade, o mito conta a história das origens. Todos os povos têm a sua mitologia. O povo judeu não foi o único povo a escrever uma mitologia. Você já deve ter escutado falar das mitologias grega, da mitologia babilônica e de outras mitologias. Então os judeus não é o único povo que vai escrever sobre essa mitologia. Um dado importante, então, portanto, a observar é que para o Mircea Eliade o mito é uma história sagrada e que remete às origens. Como Deus criou tudo no início, nós podemos realizar agora aquilo que os deuses criaram. Portanto, o mito fala de como surgiu o mundo, de como surgiu os dias da semana, de como surgiu a dor, de como surgiu a morte, de como surgiu homens e mulheres. Então sempre fala daquilo que é importante para um grupo. Se você quer fazer a pesquisa de uma determinada sociedade tradicional, estude os seus mitos que você vai entender bem a identidade desse povo. Portanto, não queira encontrar na Bíblia, no Gênesis, no livro do Gênesis, nos 11 primeiros capítulos, um livro de ciência. Ali não está dizendo que o mundo foi criado há 5.700 anos, como alguns judeus ainda falam hoje. Mesmo porque, quando foi escrito esse texto do Gênesis, não se tinha aí conhecimento das pesquisas atuais que falam da existência do homem pelo menos há 3 milhões de anos. O que o Gênesis busca é o sentido de cada coisa dessas. Qual é o sentido da existência? Quem é que criou essa existência? Quem é que criou os dias da semana? É nesse sentido que o Gênesis vai buscar, o sentido das coisas, e não como elas foram criadas no sentido científico da palavra. Gênesis não é literatura científica. Gênesis é uma literatura sagrada. Você tem que ter muito claro em relação a isso. Em outras palavras, não queira entender que existiu um homem histórico chamado Adão. A palavra Adão vem de Adam, que quer dizer aquele que vem de Adamar, a terra. Portanto, o Adam somos todos nós que viemos da terra. Eva, o próprio texto bíblico fala, representa todas as mulheres. Adão e Eva, portanto, não são históricos no sentido da história científica. É a representatividade sagrada de todos os homens e de todas as mulheres. Logicamente que Deus não precisa criar um dia, depois outro. Se é Deus, Ele cria tudo de uma só vez. Mas o ser humano precisa entender por que o sábado era sagrado. Então a criação está ligada principalmente à sacralidade do sábado. Veja bem aí o sentido das coisas.
Então nós vamos ler o livro do Gênesis como um mito, uma história sagrada, onde a divindade fez primeiro e, portanto, podemos fazer depois. Segundo Mircea Eliade, o mito sempre ele é uma história modelar ou um modelo, porque o Deus fez, nós podemos fazer. Como Deus descansou no sábado, nós podemos descansar. Como Deus criou as coisas, podemos usufruir dessas coisas. Essa é a realidade do mito. O Mircea Eliade diz ainda mais: é apenas no mito ou na história sagrada do início que o tempo é forte, que as coisas podem acontecer de fato porque os deuses fizeram primeiro. E para vivenciar os ritos, as igrejas hoje elas estabelecem aquilo que é chamado de rito. Rito é quando você procura vivenciar de novo o mito na história presente. Ainda nas sociedades modernas, os mitos existem, mas eles estão camuflados da modernidade. Portanto, nessa modernidade, nós vamos ver o mito presente, por exemplo, nessa ideia no cinema, a luta do bem contra o mal, Deus contra as forças negativas que já existiam na presença do mito. Em outras situações, o mito sempre está presente em todas as sociedades, mesmo hoje, mas com uma linguagem, vamos dizer, modernizada. Então, a partir do próximo programa, nós já vamos entrar especificamente no livro de Gênesis, tentando entender quando ele foi escrito e quais os modelos ele vai utilizar para poder compor aquilo que nós chamamos de história das origens da humanidade, não só do povo judeu, mas da humanidade. Espero que tenham gostado desse terceiro programa. Logo a gente publica aí para vocês o resumo do encontro de hoje e a partir de sexta-feira estaremos respondendo tanto o vídeo de hoje como o vídeo de quarta-feira que nós vamos publicar. Um abraço e até o próximo encontro.